Bom dia a todos, que a paz do Senhor esteja convosco hoje e sempre. O tema do nosso devocional é Deus não esqueceu de nós. Sermos chamados à mesa do Senhor é um ato de misericórdia e graça. Mesmo sendo tão falhos, isso não nos impede de estar com Ele. Pelo contrário, Ele nos convida à transformação e a nos aproximarmos dEle. O nosso papel é tomar um posicionamento de transformação e reconhecimento de Jesus como Senhor de nossas vidas. Muitas pessoas acreditam que Deus tem esquecido delas e que não há mais jeito, então não o buscam, nem acham que vale a pena mudar a vida que estão levando por aparentemente ser tarde demais. No Antigo Testamento, encontramos uma história que representa esse tipo de relacionamento entre Mefibosete e Davi. Vejamos em 2 Samuel, capítulo 9, dos versículos 1 ao 7, que assim dizem: Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostou-se, rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. A história de Mefibosete e Davi faz alusão, inclusive, à ação da graça sobre a vida de um ser humano, que, de acordo com a cultura da época, muito provavelmente deveria ser eliminado por ser de uma linhagem de um rei que se tornou inimigo. A estratégia militar e de governo mais lógica para os homens era excluir qualquer possibilidade de uma revolta liderada por familiares de um rei anterior. Porém, Davi, ao invés de matar ou prender os descendentes de Saul, resolveu seguir na linha de raciocínio contrária, acolher Mefibosete. Da mesma forma como Davi agiu, Deus tem agido sobre a vida dos cristãos. Com misericórdia incomparável, o Senhor derramou sobre nós uma graça imerecida, pois o que tínhamos antes deste ato era uma sentença de morte. Há muitos ensinamentos nessa passagem, e há uma pista no nome da cidade onde Mefibosete vivia. Era um lugar vazio e esquecido, traduzido por alguns como terra sem pasto, terra vazia ou local de esquecimento. O convite que recebemos do Senhor para sentarmos à mesa e estarmos em comunhão com a pessoa mais importante de todo o reino, onde nossas fraquezas e defeitos não são impeditivos para nos aproximarmos, como aconteceu com Mefibosete, é uma expressão de graça que não temos como mensurar. Muitas pessoas se acham indignas ao ponto de acharem que não há possibilidade de estarem com Deus. Como Mefibosete provavelmente acreditava que nunca poderia estar à mesa com Davi. Outras pessoas acham que Deus as abandonou. Estes são alguns dos enganos que fazem com que as pessoas não busquem a comunhão com Deus. Inclusive, o Senhor tem um povo que Ele chama de seu. A palavra nos diz que Ele não esquece dos seus filhos. Vejamos em Isaías 44, 21, que nos diz: Ó Jacó, recorda-te, pois, destes fatos. Sim, ó Israel, lembra-te tu desses acontecimentos. Porquanto és meu servo, eu te formei, tu és meu servo. Ó Israel, não me esquecerei de ti. E mesmo que sejamos esquecidos até por familiares, amigos e conhecidos, Deus se mostra acolhedor. Sabemos disso quando lembramos do que está escrito em Salmo 27, versículo 10, que diz: Ainda que me abandonem pai e mãe, o Senhor me acolherá. Inclusive, mesmo que o povo escolhido por Deus acredite estar abandonado e esquecido por Ele, o Senhor demonstra o quão grandioso e misericordioso Ele é. Em Isaías 49, dos versículos 13 ao 15, lemos: Gritem de alegria, ó céus, regozije-se, ó terra, irrompam em canção, ó montes,
Pois o Senhor consola o seu povo e terá compaixão de seus afligidos. Sião, porém, disse: O Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Será que uma mãe pode esquecer do seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa se esquecer, eu não me esquecerei de você. O Senhor certamente tem um caminho especial para aqueles que, inclusive, trabalham em sua obra. E esta ideia é baseada no fato de Deus ser justo ao compensar os trabalhadores pelo seu serviço. Ele claramente mostra isso em Hebreus 6, versículo 10, que assim fala: Pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalharam arduamente para Ele e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. Meus irmãos, nos momentos em que nos sentimos desamparados, uma poderosa ferramenta que pode nos fortalecer e nos incentivar a seguir em frente é a recordação das promessas que Deus fez sobre nossas vidas. Um exemplo de alguém que perseverou em fé foi Abraão, que recebeu promessas do Senhor que se cumpriram, apesar de todas as circunstâncias. Em Gênesis 18, dos versículos 10 e 11, temos: Então disse o Senhor: Voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda, atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado da idade de ter filhos. Lembrando que Deus em diversos momentos já havia deixado claras as suas promessas a Abraão, como podemos ver em Gênesis 12, versículos 1 e 2. Então o Senhor disse a Abraão: Saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Já em Gênesis 15, versículos 1 ao 4, temos: Depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão. Eu sou o seu escudo. Grande será a sua recompensa. Mas Abrão perguntou: Ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro do que possuo é Eliezer de Damasco? E acrescentou: Tu não me deste filho algum, um servo da minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: Seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Em Gênesis 21, versículos 1 ao 5, vemos o cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara. Assim temos: O Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão o circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E mesmo diante da chance de perder o que foi prometido, ou seja, seu filho e a possibilidade de ser pai de nações, Abraão foi obediente a Deus, a ponto de estar disposto a entregar a este seu único filho. Mas a confiança em Deus foi recompensada e hoje sabemos que todas as promessas do Senhor na vida de Abraão se cumpriram. Vejamos o que Gênesis 22, versículos 15 ao 18 nos fala. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu a Abraão e disse: Juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me obedeceu. Oremos assim então. Seu Deus Pai, obrigado por não ter nos esquecido. Por mais que tenhamos passado momentos em nossas vidas em que nos sentimos sozinhos, sabemos que o Senhor estava lá, nos protegendo e consolando, mesmo que não tenhamos percebido, Pai. Meu Deus, pedimos que o Senhor toque os corações tristes e sem esperança, hoje mesmo, e que essas pessoas possam reconhecer o seu amor, mesmo nas coisas mais simples.
Agradecemos também por toda a provisão que o Senhor providenciou e permitiu que chegasse até nós. Agradecemos pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ferramentas em Tuas mãos, para levar esperança aos que estão precisando. Deus, que possamos lembrar de todas as promessas que o Senhor fez sobre nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre a nossa nação, e que não deixemos de fazer a nossa parte da promessa. Que sejamos perseverantes na fé, assim como foi Abraão, na esperança de que, mesmo diante de tantas dificuldades, a Tua palavra sempre irá se cumprir. Em nome de Jesus, é assim que oramos. Amém.